Olá! No programa Temas Transversais e Cidadania de hoje, nós vamos tratar do tema do indigenismo. Esse tema é parte da Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008, com a qual o MEC espera que as escolas de formação de professor e as licenciaturas e bacharelados também passem a tratar do tema de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. No programa de hoje, nós vamos abordar essa segunda parte do tema, da lei, que é o tema do indigenismo. E é uma enorme satisfação o nosso colega convidado de hoje, uma colega convidada de hoje. Ela é professora Estela Teles, especialista em línguas indígenas brasileiras, doutora em linguística pela Universidade de Amsterdã e coordenadora do Núcleo de Estudos Indigenistas, o NEI, da UFPE. Entre colegas, bem-vinda, Estela. Obrigada. É uma enorme alegria estar aqui com você, especialmente pelo que o tema indigenismo representa e as pesquisas em línguas indígenas representam, no meu entendimento, como uma defesa dos direitos humanos. E para começar a nossa conversa, de fato uma conversa prazerosa, eu gostaria que você falasse para a gente, dissesse para a gente o que é o indigenismo. Ok. Também quero dizer que é uma alegria grande estar aqui e participar deste programa. Bom, sobre indigenismo, a gente pode falar muito. É um termo que tem vários usos. A gente pode situar ou apontar aqui dois usos que são fundamentais. Um diz respeito ao próprio estudo dos atributos culturais dos povos indígenas. O outro diz respeito não só da cultura, mas como das sociedades indígenas. O outro diz respeito a uma doutrina, a uma política que se define e que tem como base o apoio e a formatação de diretrizes para o trato com esses povos tradicionais. Bom, do ponto de vista mais político, indigenismo vem do termo indígena, né, que por sua vez diz respeito aos povos nativos, povos tradicionais, antes de qualquer contato colonizatório. O indigenismo, ele define os caminhos e, como definidor de caminho, ele também, ao final das contas, se demonstra como prática específica adotada por governos para a condução e o tratamento e as ações relativas aos povos tradicionais. No que concerne ao Brasil, especificamente, a gente, claro que desde todo o início do nosso processo colonizatório, o contato, o conflito, a interação e a negociação entre as diversas culturas que aqui estavam, de culturas europeias e culturas nativas, foram definindo, naturalmente, sem valorar aqui o bom ou o ruim desse processo, mas foram definindo os momentos históricos sucessivos, porque passaram, esses povos, e mais especificamente chegando ao século XX, volto a dizer, sem nenhuma postura aqui política específica, valorativa de ter sido bom ou ruim, mas chegamos ao século XX com uma situação de, digamos que, diminuição muito saliente das populações nativas, em razão do processo colonizatório, e também com a situação, naquela altura, a situação mundial de pós-positivista, ou começava a ser pós-positivista, de se desapontar, ou de se despontar a valorização de alguma minoria ou de alguma realidade não majoritária. Nessa condição, nasce, então, o primeiro órgão do governo, que é em 1910, o SPI, para cuidar
dos povos indígenas. Por essa razão, o termo, a própria sigla, diz respeito a um órgão que se chamava Serviço de Proteção ao Índio. Então, me permita, quer dizer que no início do século XX é um marco histórico em que há uma inversão na condição de relação do poder com os grupos indígenas, porque se é de proteção, a partir de aí, a partir de então, há um olhar de respeito a essa diversidade cultural. É como eu estava dizendo, eu não queria levar o viés muito valorativo da minha fala, mas eu vou ter que ter. Né? Então, porque, na verdade, ainda nessa época, e talvez até hoje, o tratamento com esses povos minoritários não era um tratamento ainda do respeito necessário, não é? Do reconhecimento necessário, da sua diversidade e do seu direito à existência. Então, de verdade, o SPI nasce em 1910 como uma resposta de um levante internacional em razão de uma situação de denúncia com a realidade brasileira de tratamento aos povos indígenas. Especificamente, quem fica à frente desse órgão do governo é o Marechal Rondon, que então conhecido por sua atividade bastante extensa em favor das comunidades indígenas. O Marechal Cândido Rondon, ele sim, a gente pode dizer que, considerar que apesar de ser um sujeito de sua época, e naturalmente está marcado pelos valores daquele momento, ele tinha uma preocupação, no sentido do que você falou, de respeito e de proteção ao índio. O que a gente pode considerar de outra sorte com relação ao órgão em si, ele, naturalmente, que outras pessoas poderiam estar bem intencionadas na construção, na instituição do órgão e no desempenho de suas funções dentro do órgão, mas, no geral, era um órgão do governo, como é hoje a FUNAI. Então, e a FUNAI? A FUNAI já nasce depois, né, em 67, em 1967. E já vem como um sucedâneo desse SPI, do órgão do Serviço de Proteção aos Índios, e a FUNAI, como Fundação Nacional do Índio, desenvolve as suas atividades também, ainda como, considerando o índio como não totalmente capaz, né? Era ainda um cidadão que não exercia suas plenas funções porque era tutelado. E a FUNAI também vem para defender efetivamente a perspectiva do governo, né? Embora, naturalmente, assim como o órgão prévio, estivessem lá presentes pessoas que estavam lá para a defesa das nações indígenas. Na perspectiva do que é FUNAI e do termo indigenismo, eles estão alinhados? Olha, o alinhamento, digamos que não é ideológico propriamente, não é? A gente pode considerar um alinhamento sócio-histórico, mas não ideológico. Eu acho que o indigenismo, ele se define como uma política nacional, mas para além das funções de governo, da agência do governo, o indigenismo ele ganha uma dimensão muito maior, basicamente dentro da academia, em que uma política é reclamada, uma política específica para esses povos, né? Mas o governo, como FUNAI, já depois dos anos 60, de um lado, é relevante e é importante, porque através deles algumas ações conseguiram e puderam ser levadas adiante no processo de demarcação e de reconhecimento dos povos, mas, por outro lado, é um órgão do governo e sofre dessas condicionantes. Você é a coordenadora, coordena o Núcleo de Estudos Indigenistas do nosso Departamento de Letras. E aí eu gostaria que você falasse para a gente o que é o NEI e como se deu o seu interesse de pesquisar línguas indígenas, como começou o seu namoro com a cultura indígena? Então, o Núcleo de Estudos Indigenistas, ele nasce nos anos 80, aqui na universidade. Foi um projeto interdisciplinar, mas basicamente de professores de letras, do departamento de letras, e professores da antropologia.
Esse núcleo, ele tinha também como objetivo inicial um trabalho interdisciplinar. Por isso, Núcleo de Estudos Indigenistas, e não núcleo apenas voltado para a literatura ou línguas indígenas. E esse núcleo, ele permanece até hoje. Estou hoje tenho a satisfação e a alegria de coordená-lo, mas ele dialoga com outros núcleos também da universidade, que também trabalham com indigenismo, de alguma maneira, em suas áreas. E a minha trajetória particular nesse núcleo se deu desde a graduação. Quando aluna da graduação daqui, eu descobri esse núcleo em um currículo antigo do curso de letras, no qual havia uma área básica, e nessa área básica a gente tinha disciplinas de professores que vinham de outros cursos. Então, uma disciplina de sociologia, e a gente, ao desenvolver um trabalho sobre culturas indígenas, eu descobri a existência do núcleo aqui na universidade, e a partir daí eu nunca saí do núcleo. Entrei no núcleo e nunca saí do núcleo. Interessante, você quando falou que conheceu o NEI, o Núcleo de Estudos Indigenistas, na graduação, eu tive o prazer de conhecer a professora Dair, que coordenava na década de início de 90 o NEI, e foi a primeira vez que eu ouvi falar de estudos, de pesquisas sobre línguas indígenas. E aí, nesse momento agora dessa lei, que pede que as graduações tratem do tema da história e da cultura indígena na formação dos profissionais, né, sejam bacharelandos, sejam licenciandos, ou seja, o governo está pedindo, no pleno século XXI, que não se despreze mais as reflexões, o conhecimento da história e as reflexões com leitura crítica e de mundo sobre as culturas, as diferentes culturas que formam a identidade nacional. E eu me lembro bem, na época que fui aluna do mestrado e tive o privilégio de ser aluna de Adair, como o trabalho de pesquisa com língua indígena era algo de extrema relevância, porque foi a partir daí que eu entendi, que até aquilo como inquietude, que nós tínhamos nesse campo de pesquisa uma das maiores possibilidades de levantar bandeira pela defesa e pela preservação de uma cultura. Eu gostaria que você dissesse para a gente o papel do NEI na graduação, qual é o trabalho desenvolvido pelo NEI para continuar essa divulgação e colaborar, contribuir com o conhecimento do que é indigenismo, da cultura indígena e das línguas, obviamente, das línguas indígenas brasileiras. Qual é, em outras palavras, repetindo, qual é a grande contribuição, qual a contribuição mais importante, no seu entendimento hoje, que o NEI dá à academia e à sociedade? Bem, eu acho que, considerando suas palavras, eu não posso deixar de lembrar o fato aparente de o NEI ter sido pioneiro relativamente a essa lei que promove este programa, né? Então, o NEI, de fato, nessa perspectiva interdisciplinar, e sendo uma das pessoas que idealizou esse núcleo, a professora Daí Palácio, né, de quem fui orientanda também com muito orgulho, o NEI tinha esse propósito sempre, o de dialogar com o curso de letras e com os cursos da universidade, né? Com a universidade como toda, mas com a graduação e a pós-graduação. É claro que o entrelaçamento sempre necessário, ele se manifesta de alguma maneira através das competências individuais. Então, nas competências individuais, a Daí Palácio, como linguista, ela desenvolveu, sobretudo, a linha de pesquisa sobre línguas indígenas brasileiras, né, mais especificamente. E como relativamente herdeira desse seu trabalho, eu também dei continuidade aos estudos com as línguas indígenas. A contribuição relativamente às culturas indígenas também vem porque nós tratamos de línguas, mas, sobretudo, de povos, não é? Falantes dessas línguas. De maneira que, quando trabalhamos com línguas indígenas, ao mesmo tempo nós desenvolvemos ou tentamos desenvolver um olhar
antropológico, etnológico, que dê suporte ao estudo linguístico. E isso fazemos com os nossos alunos de graduação e pós-graduação. E também, com a abertura e com a perspectiva interdisciplinar, dialogamos com outros cursos e recebemos também, não somente desenvolvemos parcerias, como recebemos alunos que vêm de outros cursos da universidade. Qual seria a palavra central, chave, que você usaria para definir a cultura indígena? Esse é um tema muito complexo, naturalmente, e me permita fazer uma reflexão um pouco mais, digamos que plural, pensando em culturas indígenas e não em cultura indígena, né? Nós ainda temos um país com uma diversidade muito grande, né? Nós temos mais de 200 povos indígenas no país. Nós temos mais de 160 línguas indígenas no país. Então, isso quer dizer que a gente tem muita cultura diferenciada entre si. Então, não teria, francamente, uma palavra, né, para... como você diz? Acho que pluralidade cultural, talvez. Bom, seria cultura, o traço mais marcante. Para a cultura indígena, eu acho, ou para o indigenismo, como você perguntou, sim. Bom, mas eu acho que talvez que seja, mais do que tudo, diversidade. Nós temos uma realidade altamente diversa, heterogeneidade, não é? Altamente heterogênea, e ainda temos uma impressão, ou no senso comum, ou através das instituições, de que temos um país homogêneo a partir de uma monolíngue, né? A partir do uso predominante de uma língua. Então, a ideia da língua, eu acho que ela vai levando, através do tempo, a impressão da cultura. É claro que são dimensões diferentes, dimensões complementares, dimensões que não se perdem de vista, porque pertencem a uma mesma realidade, mas que, pela natureza da língua e pela sua condição de materialidade comunicativa, ela meio que direciona a interpretação da cultura. Estou falando isso no senso comum. Então, nesse sentido, a ideia de termos um país de norte a sul, falante de uma língua só, nos dá a ideia de que nós temos uma cultura só. E ainda fortalece a possibilidade de não avaliarmos uma cultura diferenciada ou culturas diferenciadas, que é a realidade indígena brasileira. Sobre a realidade indígena brasileira, então, permanece uma ausência de informação, por mais que hoje já tenhamos muitos veículos de informação, né? E uma acessibilidade muito grande também, sobretudo no meio digital. Mas ainda assim, se a gente entrevista as pessoas na rua, elas não têm a dimensão exata dessa pluralidade, dessa riqueza que temos e que, naturalmente, pela condição de minoria, está francamente ameaçada. Nosso tempo está chegando ao fim, mas eu gostaria aqui já de reiterar meu convite para que a gente faça um segundo momento, porque afinal, diante de um tema com tanta riqueza, tanto para ser dito, e como você bem destacou, com tanto desconhecimento acerca dele, fica aqui o meu pedido para que a gente volte e continuemos a nossa conversa sobre o indigenismo no próximo programa para falar um pouco mais especificamente sobre a formação profissional século XXI e o atendimento a essa lei. Nós entendemos, para finalizar, que quando o governo estabelece uma lei que pede que haja mudança no currículo de formação profissional, na verdade ele apenas está legitimando algo que a sociedade já está pedindo para que seja feito. Nós precisamos atualizar nossos currículos, sim, e a questão da cultura ou das culturas e a falta de conhecimento sobre as culturas indígenas e a riqueza do nosso país, eu acho que isso ainda é visível na nossa fala, na minha própria fala, na fala do senso comum. Então, nós encerramos aqui
Agradecemos mais uma vez a presença da colega, professora Estela Teles, e esperamos contar com vocês no próximo programa. Até lá!